A Copa do Mundo anima as famílias e já movimenta o setor de bares e de restaurantes. A reportagem é de Carolina Belim. O ministro Alexandre de Moraes já havia mandado bloquear a conta no Twitter de Marcos Cintra, que foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Soraya Tronic, do União Brasil. Cintra foi acusado de espalhar desinformação sobre urnas eletrônicas. A rede social já atendeu à determinação. Numa das publicações, o ex-secretário da Receita questionou o fato de Jair Bolsonaro ter tido 0 votos em centenas de urnas. Chegou a dizer que as dúvidas sobre a eleição eram legítimas. Cintra afirmou também que, caso houvesse registros em papel, estes casos poderiam ser rapidamente descartados, evitando dúvidas sobre a integridade do sistema. Além de determinar o bloqueio da conta, Moraes mandou a Polícia Federal ouvir Marcos Cintra em 48 horas. Segundo o ministro do STF e presidente do TSE, Marcos Cintra utilizou as redes sociais para atacar as instituições democráticas, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral, bem como o próprio Estado Democrático de Direito, o que pode configurar em análise preliminar crimes eleitorais. Além de Marcos Cintra, os deputados federais Major Vitor Hugo e Coronel Tadeu também tiveram as contas no Twitter suspensas por ordem judicial. Os dois questionaram o resultado das eleições. Tadeu classificou a decisão como um ataque à liberdade de expressão. A liberdade de se manifestar, ela está prevista na Constituição. E não está escrito em nenhum lugar que eu tenho que dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós estamos vivendo uma mudança muito abrupta das regras da sociedade e também muito perigosa. Eu quero dizer que nós não podemos rasgar a nossa Constituição em hipótese nenhuma. Melhor do que isso ainda, nós temos é que lutar para que ela seja mantida. O deputado eleito mais votado do país, Nicolas Ferreira, também teve os perfis no Twitter e no Instagram retirados do ar após compartilhar uma live de um consultor argentino com supostas falhas no sistema brasileiro de votação. Neste domingo, o Instagram reestabeleceu a conta de Nicolas. Bom, claro, a reportagem sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que deu 48 horas para a Polícia Federal ouvir o economista Marcos Cintra sobre um questionamento a respeito da apuração das eleições. Girando os nossos comentaristas, deputado Paulo, essa discussão deve acabar de que maneira? O ministro Alexandre de Moraes erra? Ela vai acabar com a Constituição do Brasil. Pelo jeito, a Constituição foi revogada. O que está escrito lá na Constituição, além de assegurar a liberdade de expressão, está escrito lá que os parlamentares, eles estão imunes por quaisquer opinião, palavras e votos. Opiniões, palavras e votos. Imunes. Então, o parlamentar, ele pode falar o que ele quiser, a não ser que alguém aqui me apresente uma outra definição de quaisquer. Quaisquer é quaisquer. Então, o parlamentar Vitor Hugo, o parlamentar Coronel Tadeu, podem escrever, podem publicar, podem falar o que eles quiserem, podem questionar o que eles quiserem, o que eles acharem que é pertinente. Se eles cometerem algum exagero, eles vão responder ao Conselho de Ética da Câmara por ter usado mal esta prerrogativa de poder falar. O que está acontecendo nesses casos específicos, além do ataque à liberdade de expressão que ocorre no Brasil de forma sistemática, praticada pelo Tribunal Superior Eleitoral, é a destruição definitiva da imunidade parlamentar. E imunidade parlamentar não é mero privilégio de um parlamentar. A imunidade parlamentar existe, é uma tradição constitucional ocidental para garantir o máximo da representação aos representados. É para que aquelas pessoas que acreditam no Major Vitor Hugo ou no Coronel Tadeu não sejam subrepresentadas, que eles possam falar tudo aquilo que esses representados esperam ou precisam que eles falem. E agora, quando eles falam algo e são censurados pelo tribunal, mesmo tendo essa prerrogativa, significa que, mais uma vez, o artigo 53, ou seja, parte da Constituição Federal, está sendo rasgada. O ministro Alexandre de Moraes, que é professor de Direito Constitucional, ele está julgando, está tomando decisões que vão contra o que ele já escreveu, inclusive em outras decisões e até no seu próprio livro. Eu aguardo a atualização do livro do professor Alexandre. Essa ação, Amanda, do STF, também com a Polícia Federal, é baseada em quê? É o combate à fake news e desinformação?
Adriano, o TSE vem seguindo uma linha, principalmente desde a resolução, durante todo o processo eleitoral, mas isso foi talvez aprofundado com uma resolução que o TSE tomou, aprovou cerca de uma semana antes do segundo turno das eleições, que é remover imediatamente qualquer post, qualquer postagem que contenha uma informação objetivamente falsa sobre o sistema eleitoral. Por isso, o post de Marco Sintra foi removido, dos deputados aqui do Nicolas Ferreira, do Coronel Tadeu, que o deputado Paulo Eduardo Martins citou. Se essa é a melhor forma, o melhor método, ou mais eficaz de fazer ou não, está absolutamente aberto ao debate. Concordo com alguns pontos que o deputado Paulo Eduardo colocou. Talvez essa dosagem, essa superdosagem do remédio do TSE seja excessiva por um lado, mas por outro lado, há claramente uma tentativa de manipulação da verdade, de tentar dizer que houve fraude nas urnas com uma live absurda de um argentino baseado num relatório apócrifo, não é assinado, um estudo que não tem um técnico que assine e aquilo diz que provavelmente houve ou aponta uma série de supostos indícios ou evidências de fraude que são totalmente falsos. Eu até estava conversando com técnicos do TSE esse fim de semana, eles disseram que é como ler borra de café, né? E você dizer, isso aqui é um método científico, se eu ler essa borra de café, então houve fraude nas urnas. Seria o equivalente mais ou menos a dizer isso. O TSE vem assumindo um método muito duro de combate, porque de fato a luta, a batalha é árdua para tentar desfazer esse sistema, esse ecossistema de desinformação e de mentiras que foi montado para deslegitimar e descredibilizar o nosso sistema eleitoral. Se esse método pode, muito duro de lidar com essa indústria de desinformação de indústrias, pode retroalimentar ou pode inflar ainda mais essa onda de protestos, de manifestações contrárias às urnas, talvez isso tenda a alimentar, talvez tenda a ter esse efeito rebote. Aí eu concordo com o deputado. E é claro que há um debate, sim, sobre até onde vai a liberdade, os limites ou não que isso encontra, se é censura ou não, se essa conta deveria ser banida ou simplesmente o post removido, ou nem isso, ou se deveria simplesmente se tolerar opiniões contrárias, opiniões diversas. Mas precisa haver um limite para saber até onde vão opiniões e questionamentos e dúvidas legítimas e onde começa essa indústria de desinformação, de manipulação coordenada, articulada, isso sim de forma deliberada, para deslegitimar a vontade soberana do povo brasileiro que é expressa através das urnas. É um limite tênue e é nisso que o TSE parece tentar se equilibrar. Não é fácil, obviamente não é fácil, abre margem a muitos questionamentos, mas é o que a gente vai se debruçar aqui nos próximos dias. Mota? Olha, o que está acontecendo é gravíssimo. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, recomendo que leia a Constituição. O professor Marcos Sintra é vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, tem 70 anos, uma postura sóbria, é uma pessoa inteligente e preparada. Ele não atacou instituição nenhuma, ele foi censurado e agora está chamado para dar depoimento por ter dado uma opinião. E aí tem até uma frase da reportagem, o que pode configurar crime. Crime de opinião. Eu convido todos a uma reflexão. Se isso acontece com o professor Marcos Sintra, se isso acontece agora, em novembro de 2022, o que vai acontecer com o cidadão comum em novembro de 2023? Deputados, né? O deputado Nicolas Carla Zambelli tem contas nas redes sociais suspensas. Isso é censura, não tem outro nome. Não foram só eles, várias outras pessoas tiveram as contas censuradas. Olha, nenhum assunto em uma democracia é sagrado, não existe assunto proibido. Quando se toma esse tipo de atitude, na verdade, o que está promovendo, o que está acontecendo, é a promoção de um envenenamento ainda maior nas redes sociais. É um crescimento de uma sensação de perseguição, de paranoia no cidadão comum, que agora tem medo da própria sombra. Quanto mais cancelamentos e banimentos, mais mentiras e histórias absurdas se multiplicam na rede. Porque as pessoas desesperadas passam a se apegar a qualquer esperança de sair desse tempo maluco que nós estamos vivendo. Agora, o que tem duas coisas que precisam ser frisadas
anotadas e não podem ser esquecidas. Primeiro, são os jornalistas que estão, neste momento em que a gente está vivendo, usando eufemismos para descrever o que está acontecendo ou se calando. Esses jornalistas vão ter uma dívida a pagar depois com a liberdade. Eles não vão sair impunes disso. No momento em que deveriam estar defendendo a liberdade, lutando contra a censura, ou estão calados ou estão aplaudindo. E agora, a pergunta que fica é: o que é que a Câmara e o Senado pretendem fazer a respeito disso?